Ele apareceu com um filhote de onça na boca assim que eu abri a porta. E naquele segundo, tudo dentro de mim congelou. Não foi só o corpo, foi o pensamento, foi a respiração. Foi aquele tipo de silêncio interno que só acontece quando a realidade apresenta algo grande demais para ser processado de imediato. O frio da madrugada entrou primeiro, cortante, seco, atravessando a camisa fina como se não houvesse tecido algum. Depois veio o silêncio pesado, espesso, quase palpável. E por fim, aquela imagem impossível, parada bem diante dos meus olhos, como se alguém tivesse rasgado a lógica do mundo e colado outra no lugar. Meu cachorro, o Rex, estava imóvel no meio do terreiro. O corpo rígido, as patas firmes no chão batido. Os olhos atentos demais para uma noite comum, atentos como se soubessem que aquele instante não poderia ser desperdiçado. Na boca dele, tremendo, fraco, pequeno demais para estar ali, um filhote de onça pintada. O pelo ainda curto, manchado de terra e orvalho. O corpo leve demais, quase sem peso, as patinhas pendendo sem força, e aquele tremor incontrolável, não de agressividade, mas de frio, de medo, de abandono. Meu coração disparou. Não era medo apenas, era algo mais profundo, mais antigo, algo que não vinha da razão, mas de um lugar instintivo, quase esquecido. Era a vida me chamando para uma decisão que eu não tinha pedido e que eu não tinha certeza se queria aceitar. Durante muito tempo eu não vivia. Eu apenas seguia os dias, um depois do outro, como quem cumpre uma obrigação silenciosa. Acordava antes do sol nascer, quando o céu ainda estava meio cinza, meio azul. Tomava café preto, forte, sem açúcar, mais por hábito do que por gosto. Cuidava do gado, consertava a cerca, observava a poeira subir com o vento seco do cerrado. Almoçava sozinho naquela mesa grande demais para um homem só, ouvindo apenas o som dos próprios talheres. Desde que Maria se foi, 3 anos atrás, a casa tinha aprendido a ecoar. Não ecoar sons, mas ausências. Cada canto parecia lembrar que antes havia 2, e agora apenas um. A rotina virou minha defesa. Pensar doía demais. Sentir, mais ainda. Rex foi a última coisa que aceitei na minha vida depois da perda. Ele apareceu magro, costelas marcadas, cheio de carrapatos, olhar desconfiado, como quem já tinha aprendido que o mundo não costuma ser gentil. Maria insistiu para que eu deixasse ficar. Esse cachorro tem olho bom, Joaquim, ela disse, sorrindo daquele jeito que só ela tinha. E ela estava certa, sempre esteve. Naquela noite de junho, o frio estava mais forte que o normal. O vento seco do cerrado cortava a pele e fazia os galhos rangerem, como se a mata inteira estivesse acordada. As estrelas brilhavam como se estivessem mais próximas da terra, claras demais, silenciosas demais. Eu já tinha me levantado para dormir quando Rex começou a latir. Não era latido de alerta comum. Não era aviso de bicho ou de estranho. Era diferente, urgente, carregado de algo que eu não sabia nomear. Quase um pedido. Quando abri a porta, vi e entendi, antes mesmo de pensar, que a vida tinha decidido bater na minha porta sem pedir licença. A primeira coisa que pensei foi na mãe. Onça não abandona filhote assim. Se aquele pequeno estava ali, algo tinha dado errado. E se ela estivesse por perto, eu corria perigo. Um perigo real, concreto, que não se negocia. Depois pensei na lei. Espécie protegida, multa. Problema. Dor de cabeça que eu não precisava. Minha cabeça gritava para fechar a porta, voltar para dentro, voltar para a segurança previsível da rotina vazia que eu conhecia tão bem. Mas Rex deu 2 passos à frente, devagar, com cuidado, e me ofereceu o filhote. Não trouxe, entregou. E naquele instante, olhando nos olhos dele, eu entendi algo que evitei por anos. A vida não espera a gente estar pronto para recomeçar. Ela simplesmente acontece. Peguei o filhote nas mãos. Ele estava gelado, não frio.
gelado como pedra molhada esquecida no sereno. Um frio que não pede atenção implora. Tremia sem parar. Respirava fraco. Tinha aquele olhar que eu já tinha visto antes em bezerros abandonados. O olhar de quem não entende o que aconteceu, só sente que algo terminou cedo demais. E algo dentro de mim, que eu achava morto desde que Maria se foi, se mexeu. Não foi esperança ainda, foi memória, foi reconhecimento. Passei a madrugada inteira acordado, aquecendo, secando, tentando alimentar com o que eu tinha, improvisando, errando, tentando de novo. O tempo parecia ter desacelerado, como se cada minuto estivesse sendo observado de perto. Cada respiração dele era uma pergunta, cada minuto uma escolha renovada. Rex não saiu do lado da caixa improvisada. Vigiava, protegia, como se soubesse que aquele pequeno ser agora fazia parte da matilha. Quando o sol começou a nascer, fraco, alaranjado, o filhote ainda respirava. E eu também, de um jeito diferente. Os dias viraram semanas, as semanas, meses. Com a ajuda de gente que entendia, ele foi se recuperando, ganhando força, ganhando peso, aprendendo a se mover, a observar, a reagir. As câmeras da fazenda começaram a registrar sua presença. Primeiro tímida, depois confiante, sempre à distância, sempre livre. E enquanto ele crescia, algo em mim também se reorganizava, sem pressa, sem alarde. Voltei a cuidar da casa. Arrumei o que estava quebrado havia tempo demais. Plantei flores que Maria gostava, mesmo sabendo que talvez ninguém além de mim as visse. Mas eu via, e isso bastava. A dor não sumiu, mas já não ocupava tudo. Quando chegou o dia de soltá-lo de vez, doeu, não porque eu quisesse que ficasse, mas porque amar também é aceitar partir. E eu deixei. Meses depois, numa tarde de véspera de Natal, Rex ficou atento de repente, silencioso, observando a mata como naquela primeira noite. Segui o olhar dele e meu coração quase parou. Ali estava ele, não mais filhote, um jovem adulto, forte, inteiro, livre. Ficamos ali nos olhando, separados por poucos metros e muitas histórias. Não havia medo, nem ameaça. Apenas um reconhecimento silencioso, profundo, impossível de explicar. Ele se aproximou até onde quis. Parou, me olhou. E naquele olhar havia algo que palavras não alcançam. Depois virou e voltou para a mata. Desabei na cadeira da varanda, não de tristeza, de gratidão, porque salvar aquela vida tinha salvado a minha também. Depois disso, eu voltei a viver. Não apenas existir, viver. Voltei a fazer planos, a cuidar do futuro, a acreditar que ainda havia propósito, mesmo depois da perda. A solidão ainda existia. Mas agora dividia espaço com a esperança. Aprendi que a vida não pede licença para recomeçar. Ela aparece. Às vezes na forma de um pedido silencioso, às vezes na forma de um filhote perdido, às vezes na forma de uma escolha difícil. Cabe a nós decidir, fechar a porta ou abrir. Porque às vezes salvar outra vida é exatamente o que precisamos para salvar a nossa. E tudo começou no dia em que eu escolhi abrir a porta. Se essa história tocou você de alguma forma, não ignore esse sentimento. Às vezes, a vida também está batendo na sua porta agora, silenciosa, frágil, pedindo coragem. Não feche, escolha abrir. E se essa mensagem fez sentido para você, curta, compartilhe e fique aqui no canal, né? Porque ainda existem muitas lições esperando para serem contadas.